4 horas e 23 minutos. Hoje é o dia do professor, 15 de outubro, e 2020 foi um ano desafiador para a educação, né? Para todos os professores. Sobre esse assunto, eu converso agora com Cláudia Pegini, professora da PUC Paraná, em Maringá. Ela está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas plataformas digitais, pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá. Olá, professora. Boa tarde. Olá, Luciana. Boa tarde. Bom, parabéns pelo dia do professor, né? Para começar. E eu gostaria de saber, né? 2020 foi um ano muito desafiador. Como é que os professores fizeram para se reinventar nessa pandemia, hein? Eles tiveram que se reinventar. Nós, profissionais, e o professor, que é o homenageado do dia, esse ano foi um ano de lidar, né, com esse fenômeno. E a sala de aula é um lugar para a adaptação, nós vivemos cotidianamente com desafios. Então eu brinco que, por mais que nós estejamos e continuemos desafiados com esse momento, isso já faz parte do processo do nosso cotidiano. Eu digo isso não porque nós soubéssemos antes desse momento de pandemia como lidar com o fenômeno, mas porque, como professora, na minha vida, ao longo da minha vida docente, a gente sempre está diante de desafio. Então esse ano é um ano que o desafio ficou mais complexo, mais impactante, mas a gente está indo bem, eu acho. O que você pensa? Qual que é o seu olhar de fora? O meu olhar de fora, e como mãe de estudante, né, é que realmente de um dia para o outro vocês tiveram que se adaptar às tecnologias que com certeza vocês já tinham algum acesso, já conheciam, mas tiveram que se tornar também artistas, né, para falar em frente às câmeras, para lidar com os alunos de frente das câmeras. Eu acho engraçado porque tem uma situação que a minha filha me contou, né, de professores que obrigam, vocês têm que ligar a câmera, hein? Eu tenho que ver vocês. Então eu fico imaginando o professor que estava acostumado a ver os alunos na sala de aula, conversar diretamente no olho a olho, né, e até dar broncas durante a aula, né, de repente ter que fazer isso por um aparelho, né, por uma câmera. Como é que faz, hein? Eu acho que o que você toca aí, e quem é mãe tem visto isso em casa, de fato eu também tenho 2 filhos, essa mudança. Quando eu digo que nós já somos talhados para a transformação, é porque a prática docente ela não é parar, ela não está estanca, ela não está estagnada. Nós estamos, como você acabou de dizer, num processo de adaptação ao uso de tecnologias. Isso já vem não é algo novo, né? O que ocorre exatamente, radicalmente nós tivemos que nos adaptar ao uso contínuo, né? E sem nos facultar, nós não tivemos como escolher. Nós tivemos que utilizar todos esses recursos. E aí entra uma questão que é muito importante. Alguns professores já contavam com mais estrutura. E para esses que já estavam mais adaptados, o processo foi de intensificar. Para outros que não contavam com toda essa estrutura, a violência do momento foi maior. Então, como professor, eu sempre imagino que o que eu estou te dizendo é de um lugar de fala, né? De um professor que tem um determinado acesso, que tem recursos, e não dá para falar de uma maneira padrão desse momento. A gente vive um momento que explicita que existem realidades e acessos distintos e que, por isso, o modo como cada um está sentindo mais tranquilamente ou de uma maneira mais violenta é bastante variado mesmo. Agora, professora, eu imagino que o desafio para 2021 vai ser a retomada do ensino presencial, talvez até esse ano ainda, mas a retomada do ensino presencial para recuperar o que se perdeu, porque mesmo com o ensino remoto há uma perda, né? Isso os especialistas já acreditam que é fato. Agora, para recuperar essa perda, como é que vai ser? É um outro desafio, então. E eu vejo uma movimentação tanto do Núcleo Regional de Educação, com o qual nós dialogamos, tanto da rede particular quanto da rede pública. Há um esforço de planejamento
para que isso seja com que os impactos sejam minimizados. Por meio do quê? Justamente desses recursos que existem hoje, para que nós possamos fazer um diagnóstico no retorno às escolas. Então, nesse momento, que provavelmente não vai ser um momento de sala cheia de uma hora para outra. Então, mesmo que haja um retorno, estamos planejando, os professores, as equipes pedagógicas estão em processo de planejamento para fazer justamente receber esses estudantes de maneira alternada, fazer um processo de avaliação diagnóstica e aí ensinar para existem aqueles que estão conseguindo aproveitar de maneira mais intensa, porque você como mãe talvez tenha percebido isso. Quando eles não entendem determinado conteúdo que eles precisam, eles não conseguem aprender, o que eles têm a possibilidade hoje de fazer? Voltar. Assistir de novo. Né? Nem todos têm essa energia. E aí é um outro problema. Mas eles hoje dispõem de recursos do rever, o que a sala de aula nem sempre propiciava. E aí, a partir desse retorno, eu sinto, né, pelos diálogos que nós temos travado, que vão se somar, né, os potenciais desse ensino que permite o estudante assistir mais aceleradinho um vídeo. O aluno que é mais agitado, às vezes ele coloca a aula do professor para rodar em 1.5, em 2.0, você sabia disso? Não. Sim, eles vão assistir, tem estudante que fala para mim assim: professora, eu gosto de assistir a sua aula no ritmo normal, porque você fala meio rapidinho, mas o professor que fala mais calminho, eu acelero o vídeo. Então, eles têm gostado dessas possibilidades de pegar a aula do professor e assistir em horários alternados. Então, nesse processo de retomada, o que nós vamos poder fazer? Usar o que tem de bom desse momento, né? Então, essas aulas disponíveis para o estudante poder acessar, rever, né? Para o estudante que está faltando porque está adoecido. Eu acredito que esse vai ser um recurso poderoso, né? Nós nos habituarmos a termos mais aulas gravadas. E, claro, a questão das análises diagnósticas para poder acompanhar sob medida esses estudantes, né? Então vai ter um grupo que vai ter conseguido atingir os resultados de aprendizagem de uma maneira mais plena, outros que vão precisar de um trabalho de acompanhamento, e o momento do retorno será um momento de adulto. Isso é fato. Não tem como começar e fingir que nada aconteceu. Agora, os alunos, eles devem estar sentindo muito falta também do professor mais próximo, mais presente, porque o professor é aquela pessoa que está mesmo perto do aluno, que se abaixa às vezes para, no caderno, ensinar, orientar, né, fazer uma explicação que pelo vídeo é mais difícil, né? Olha, Luciana, aí você falou de algo que ultimamente foi uma experiência muito legal. Eu estava dando aula e aí eu falei para os alunos, para os estudantes: olha, nós temos essa tarefa, ok? Mas vocês podem cumpri-la agora, depois. Vocês têm de cumprir essa tarefa, essa atividade. Eu estou reservando o horário da aula para vocês fazerem, mas vocês não precisam fazer agora se vocês não quiserem. Eu vou continuar aqui, estou à disposição de vocês. E fiquei. E aí, esse suplicar pela câmera se os estudantes abrirem uma câmera, não é um pedido para sua filha, nós queremos muito que eles abram, né? E normalmente eles ficam lá quietinhos. Fiquei lá à disposição. De repente um abriu e falou: ô, prof, vontade de conversar? Eu falei: tô aqui. Aí ele começou a conversar. Aí eu vi que outros não tinham saído da sala, estavam ali. Ô, prof, então vamos conversar? E nós nós ficamos o final da aula conversando. E o que eles disseram, essa minha turma de ADM, que o que eles sentem falta é do entrar na sala, conversar com os colegas, não só com o professor, mas daquele processo de trocar experiência, de trocar um olhar. E foi um final de aula, assim, muito diferente, porque eu abri o espaço e o espaço foi para nós interagirmos. Então eu acho que algo que a gente tem de ter mais é ouvir. Falar é bom, eu gosto, você tá vendo, mas o professor, quando ele abre o canal para escuta,
ele recebe, assim, muito, muito, muito. E eu acho que todos os professores estão com saudade de ouvir o estudante, de olhar para o olho, de ouvir a dúvida, de sentir aquela energia. Sim, a gente está com saudade, sim. Tá certo. Professora, muito obrigada, hein, pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde. E, eu que agradeço. Parabéns pelo Dia do Professor. Eu que agradeço, parabenizo todos os professores que, com estruturas tão distintas, têm lutado, né, para garantir a aprendizagem dos estudantes. Então, vamos seguir em frente lutando. É isso mesmo, verdade. Parabéns a todos os professores. Agora, 4h34, nós conversamos com a professora Cláudia Pegini, que é professora da PUC, e hoje, no Dia do Professor, o desafio dos professores desse ano tão difícil, ano de pandemia, tão difícil para a educação, né? E os desafios que vão vir ainda em 2021. Agora, 4